Olá, tudo bem, gente? Tudo certinho? Antes de tudo, é muito bacana estar aqui hoje com vocês, né? Hoje nós vamos receber aqui o professor Rodrigo Pardal, professor do curso de Direito Penal do Damásio Educacional, doutorando em penal pela Pontifícia Universidade Católica, e hoje nós teremos a oportunidade de discutir um pouco acerca do erro, né? Do erro, obviamente, na estrutura do crime. Por que o erro na estrutura do crime? Isso porque o erro, a depender, obviamente, de onde ele é vislumbrado, ele pode ser um erro de tipo ou um erro de proibição. Lembrando que nós temos três substratos do crime, né? O crime ele é composto por um ato previsto em lei, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, ilicitude, e que nos traz uma certa censurabilidade, culpabilidade. Em outras palavras, se o erro for visto dentro da tipicidade, nós falaremos aí do chamado erro de tipo. Em contrapartida, se vislumbrarmos o erro dentro, né, da culpabilidade, falaremos do erro de proibição. Justamente em razão disso, né, esse assunto é bastante perquirido nos certames, né, bastante indagado, seja tanto em prova da ordem dos advogados, seja também em concursos públicos. Então, não por outra razão, esse é o assunto que nós iremos abordar a partir, né, de agora. Só estou esperando o professor aí, Rodrigo Pardal, ele fazer a solicitação. De qualquer maneira, enquanto ele ainda não faça, eu vou trabalhando um pouco mais acerca desse instituto, né? Primeiro detalhe, gente, o erro, ele é bastante usual na vida, né? Por isso que nós temos o chamado brocardo errare humanum est. Em outras palavras, errar é humano. Não por outra razão, o direito dele, né, se cuidou. Então, o direito ele observa esse instituto do erro. De qualquer maneira, dentro da tipologia, se faz bastante importante, essencial, de certa forma, dizer que na semântica nós diferenciamos erro de ignorância. Por quê? Porque errar exterioriza um comportamento ativo, enquanto, em contrapartida, ignorar uma abstenção. Muitas vezes isso fica muito perceptível quando um aluno está realizando uma prova. Por que quando o aluno está realizando uma prova? Porque muitas vezes surge nesses certames, nessas provas, alguma indagação que o aluno ele não sabe responder. E daí? E daí sobram, né, duas alternativas. A primeira alternativa seria justamente esse aluno, só que o professor Pardal entrou, né? Então estou aceitando a sua entrada a partir de agora aqui. Então, em outras palavras, ou o aluno ele coloca bastante informação, não por outra razão ele erra, ele tem um comportamento ativo. Olá, tudo bem? E aí, como é que tá, meu amigo? Tudo certo? Certinho? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo bem. Tava falando um pouco aqui sobre o erro, enquanto você não entrava. Claro, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu acho que essa câmera tá pronta. Agora melhorou, tava meio embaçada, né? Agora melhorou. Pronto, agora sim. Então, ótimo, fechou. Perfeito. Eu tava, enquanto eu te aguardava, eu já falei um pouco do seu currículo, falei que você é professor do Damásio, expliquei que a gente é colega de doutoramento, Sim. Né? E falei do erro, que pode ser visto tanto na tipicidade, erro de tipo, na culpabilidade, erro de proibição, razão pela qual acaba sendo bastante indagado. Então, a partir de agora, né, vai ser um grande prazer ouvir você, meu amigo. Bom, vamos lá então. Peço desculpa pelo atraso, eu desci, porque chegaram uns livros que eu comprei, inclusive uns do Juarez Cirino, um de criminologia e um outro. Aí o porteiro não estava achando, aí ele, não, mas não está aqui. Eu falei, não, mas chegou o livro, né? Enfim, aí ele falou, aí depois ele descobriu que tinha chegado mesmo, só que estava no outro lugar, aí enfim, eu subi correndo, por isso que me atrasei, então peço desculpas. Bom, erro. Pessoal, quando a gente fala da temática do erro, tem um livro que eu gosto bastante, que eu acho bem elucidativo sobre erro, que é o livro do professor Assis Toledo, que é o Erro no Direito Penal. É um clássico, claro que não é um livro fácil de achar, né? Típico livro de sebo. Eu te dei muita sorte com esse livro, porque eu achei no sebo do Rio, por R$30, o cara não sabia que era raro, ele olhou pelo peso do livro e foi esse o valor. É um livro muito interessante. E eu vou começar, quando a gente fala de erro, que é uma temática que não é do direito penal especificamente, mas que é analisada em todo o direito, primeiro ponto é que o nosso código ele não diferencia o erro da ignorância. Ele não trabalha com essa delimitação, com essa diferenciação. Então, se você pega a doutrina tradicional, ela fala erro e ignorância são a mesma coisa. Veja, etimologicamente não são. Eu estava falando aí. Parece que há
que foi? Eu parei aí, eu estava explicando justamente isso, mas pode continuar. Deu Exato, não certinho. são exatamente, não são a mesma coisa. Na verdade, quando a gente fala, né, de erro e ignorância, eu lembro até que eu me debrucei sobre isso um tempo, falei, pô, não é a mesma coisa. Porque no erro, o sujeito conhece ou a norma ou a realidade, falando de erro no sentido lato, ainda em teoria do erro, nem entrei em erro de tipo ou de proibição. Então ele conhece a realidade, mas se equivoca sobre ela. Então ele tem uma espécie de dismorfia, uma falsa formação de uma representação daquilo que ele já conhece. Então, originariamente, eu sei o que é farinha e o que é cocaína. Mas alguém vai lá e manda eu guardar embaixo da mala, embaixo da cama, uma caixa com pó branco, falando que aquilo lá é farinha e é cocaína. Veja, eu sabia originariamente o que era, mas eu me equivoquei naquela situação. Já na ignorância, o sujeito desconhece. Então, etimologicamente, não são sinônimos. E aí eu acho que a doutrina se atrapalha um pouco. Porque a doutrina fala como se não houvesse a possibilidade, né? A doutrina fala, não, são sinônimos. Veja, não são. Eu posso, eventualmente, dar um tratamento jurídico penal semelhante. Eu posso dizer que, para fins penais, esta diferença etimológica não tem razão de ser. Mas eu não posso falar que são a mesma coisa. O direito penal pode criar os seus próprios âmbitos, a sua própria ficção. De modo a dizer, não, pra gente aqui no penal é a mesma coisa. Ok, mas não venha me falar que são a mesma coisa. O direito penal considera por uma ficção que são o mesmo instituto. Até porque, mas aí é um problema muito sério, se eu equiparo ignorância e erro para fins de teoria do erro, toda falta de dolo necessariamente vai ser um erro. Perfeito. E aí me parece que eu caio num problema muito grande, porque então não teria porque eu falar em ausência de dolo e erro, já que tudo seria erro, então eu não teria por que separar as situações. Então essa é a primeira explicação, essa é a nossa introdução aqui, só para a gente começar a brincar, mas é que a ideia aqui é fugir do usual. Do senso comum, exato, essa é que é a ideia. Bom, e aí já adentrando no erro, já falando do erro de tipo, o erro de tipo ele é classificado em duas grandes categorias. Né? A gente fala do erro de tipo essencial e do erro de tipo acidental. E quando a gente fala do erro de tipo essencial, a gente fala de um erro que incide sobre algo que integra um dado da figura típica. É aquele erro que incide sobre o próprio dado da figura típica. Então, eu pego um paletó que eu não sei que é meu, aliás, eu não sei que é de terceira pessoa, é meu, achando que é meu. Então aqui eu tenho um equívoco sobre elementar alheia do furto. Então eu me equivoquei sobre a essência daquele elementar. Aí eu tenho o tipo essencial. E por que a gente fala? Eu não vou ficar falando aqui aquela coisa mais aula. Eu vou tentar pegar os pontos que são conceituais e mais complexos, que o aluno no fundo não entende. Ele decora, mas ele não entende de verdade. Ele decora, mas ele não sabe muito bem por que aquilo. Por isso que ele acha difícil. Porque ele decora. Se você decorou sem entender, você esquece. E eu não estou falando que não tem que decorar, que tem que entender. Eu acho muito poliana isso. Tem coisa que você tem que decorar mesmo e acabou. Mas tem coisa que se você entender fica mais fácil. A memorização, às vezes, é uma consequência do entendimento. De modo que quando a gente fala do erro de tipo essencial, e a gente dá esse exemplo do paletó, que o sujeito pega o paletó achando que é dele, não é? Todo mundo diz, bom, não há dolo. No erro de tipo essencial, não há dolo. Por que não há dolo? Essa ponte que tem que ser feita. O aluno muitas vezes não entende erro, não é porque ele não sabe erro, mas é porque ele não sabe dolo. Ele lembra de dolo enquanto vontade. Dolo é vontade. Ah, dolo, ele quer. Veja, se você diz que dolo é sua vontade, você está defendendo uma corrente só sua. Não existe ninguém que defenda isso no mundo. E meu tema do mestrado foi dolo.
Dolo, tradicionalmente, é conhecimento e vontade. Tem esse binômio. E antes era conhecimento, vontade, conhecimento e licitude, até antes do finalismo. Mas que é o tal dolo normativo. Que alguns relacionam com o dolos malos do jeito romano, mas não é bem a mesma coisa. Mas enfim. Veja, então eu tenho dolo enquanto conhecimento e vontade. De modo que o mais importante, e alguns entendem que é só conhecimento, mas isso está chegando no Brasil faz pouco tempo. Foi o tema do meu mestrado até, eu acho que dolo é só conhecimento. Mas é eu e mais menos a de Xarope que acha isso. O Jacobs também fala isso. Pois bem, então, veja, quando a gente fala de dolo enquanto conhecimento e vontade, para ficar no tradicional, para não complicar, no erro de tipo, o que falta é justamente o conhecimento. Se para ter dolo eu preciso dos dois requisitos, conhecimento e vontade, e falta o conhecimento, que é o conhecimento sobre as alimentares do tipo, se eu não sei que a coisa é alheia, faltou conhecimento sobre a elementar alheia. Se faltou conhecimento, que é um requisito do dolo, logo falta dolo. Por isso que em todo erro de tipo essencial, não há dolo. Então, entendendo essa estrutura, fica muito mais simples entender a consequência do erro de tipo essencial. E aí a gente tem aquela outra modalidade maluca, né? E aí aqui a gente está trabalhando naquela hipótese básica de erro, que é o erro sobre uma elementar de um tipo penal incriminador, que é aquela primeira espécie que você pensa quando você pensa em erro. E aí a gente tem, a meu ver, uma das partes mais complexas da teoria do erro. A meu ver, tem dois temas em erro que são muito complicados, que eu já vi professor de preparatório se enrolar. Para mim, o mais difícil, eu acho que da parte geral toda, para você dar em aula, tem dois temas que são muito difíceis. Ainda mais o cursinho, que tem que ser aquela aula rápida. Omissão imprópria. Omissão imprópria não. Nexo causal e erro. O tema é muito difícil para você fazer o aluno entender. E dentro de erro, os pontos que eu acho mais complexos, tanto que não cai muito, porque a impressão que daí que nem o examinador tem coragem de ficar pedindo, porque nem ele sente a vontade de cobrar. Pode ver, não cai muito, é difícil cair. Erro sobre o nexo causal. Perfeito. Que é tão enrolado que nem cai na prova, porque eu acho que o examinador tem medo de cobrar e se enrolar na questão. Só um comentário. Quando Diga, você for entrar no aberrácio causa, me recorda. Porque eu gosto muito do exemplo do Grigori Rasputin. Grigori Rasputin, né? Aquela pessoa conhecida, enfim, né? Então, depois, quando você entrar na aberrácio causa, a gente dá esse exemplo que eu acho que marca bem. Mas pode continuar, perdão. Fechado. Pois bem, então, veja, quando a gente fala aqui de erro, a gente tem que pensar, além do erro sobre nexo causal, uma outra categoria que está dentro do erro de tipo essencial, que é o erro sobre discriminante putativa. Ou erro sobre discriminante, ou discriminante putativa, ou erro de tipo permissivo. Aqui, que está lá no 20, parágrafo 1º. O nome já assusta um pouco, então o aluno já cria uma certa resistência, mas não tem nada demais, é só aparência. Discriminante significa excludente de licitude. E putativa significa imaginária. Vem do latim putare. Então o sujeito acredita, por uma falsa percepção da realidade, que ele está abarcado por uma excludente da ilicitude. Eu estou falando aqui em falsa percepção da realidade, porque eu estou fazendo um recorte, porque eu não estou falando aqui do erro de proibição indireto. De modo que aqui o agente acha que ele está amparado por uma excludente de ilicitude, mas na verdade não está. Por isso que é chamado de erro de tipo permissivo. Porque ele não incide sobre um tipo incriminador. Ele incide sobre um tipo que te autoriza a agir. Permissivo. De modo que o exemplo clássico que eu dou em aula, só para ilustrar, porque eu sei que essa classificação, essa modalidade de erro é um pouquinho mais enjoada, então o aluno pede o exemplo para ficar mais elucidativo. O sujeito está andando, estou andando depois de dar uma aula, passo por um túnel escuro, e aí eu percebo lá um inimigo meu naquele túnel, que me jurou de morte. E me encontra. E fala, você, lembra que eu te falei da última vez? Eu olho para ele e falo, nossa, me lasquei, esse cara vai me matar. O cara põe a mão no bolso. E eu sei que ele anda armado. E aí ele coloca a mão no bolso. Eu falo, bom, ele vai me matar, então antes ele do que eu. Aí eu ponho a mão no meu bolso, saco a arma, atiro e mato o sujeito. Por quê? Porque eu estou, na minha cabeça, repelindo uma injusta agressão iminente. Legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Bom, mas aí eu chego lá perto do decujus, olho, no bolso ele tem um bilhete com pedido de desculpas. No outro,
um convite para que eu fosse padrinho de casamento da filha dele. Nossa, deu ruim, né? Porra, que lambança que eu fiz. Eu acreditei, por uma falsa percepção da realidade, essa ideia do erro é uma falsa percepção da realidade, que eu estava amparado por uma excludente da licitude, quando na verdade eu não estava. E aí eu vou incorrer no erro sobre discriminante, ou discriminante putativo, ou erro de tipo permissivo. E aí, aonde o aluno se enrola é, qual é a consequência desse erro? E é aqui que dá nó na turma. Porque o cara pensa, isso aqui é ilicitude, né? Então, se é ilicitude, deve influenciar na ilicitude. Veja, nós temos 4 teorias, 2 basicamente têm só relevância histórica, e aí que eu falo que o tema se torna difícil, é quando começa a entrar nessas teorias, porque aí é onde você separa, é o que eu brinco. Se você quer separar em direito penal os homens dos meninos, vai para a teoria do crime. Chega uma hora, se o cara não for bom, ele se enrola. Uma aula de parte especial, até o professor de direito do trabalho, que não é da área jurídica, monta. Sujeito ativo, sujeito passivo, consumação. Agora, parte, não é questão de menosprezar, mas é que a parte teórica da teoria geral é mais pesada. Até porque o sujeito que dá aula parte especial, ele também, em tese, deveria dominar a parte geral. Perfeito. Só lembrando, né, que claro, tem discussão, né, acerca da teoria que vai ser adotada justamente aí, para a gente saber se é justificável ou injustificável, né? Mas você vai trazer, então... Exato, não é pacífico esse ponto da teoria. Embora seja majoritário, mas não é algo pacífico. É que a gente no Brasil não discute com a devida profundidade. Então, eu diria que é majoritário e é pouco discutido, não tanto porque a gente chegou num acordo, mas é porque a gente nunca estudou muito profundamente. Uhum. Os nossos manuais não discutem isso muito bem. Tem 2 teorias, que eu não vou entrar em detalhes, teoria extremada do dolo e a teoria limitada do dolo. Essas 2 teorias, na verdade, elas partem da premissa de que o dolo está na culpabilidade. Então, são teorias pré-finalistas. São teorias importantes para serem estudadas, mas aqui, por uma questão de tempo, eu vou fazer um recorte. Eu vou falar só das 2 que são debatidas hoje, porque já tem um viés aí relacionado ao finalismo. A gente tem 2 teorias. A teoria limitada, 2 que são as que atualmente são discutidas, né? Além daquelas teorias extremada e limitada do dolo. Teoria limitada da culpabilidade e teoria extremada da culpabilidade. No Brasil, a partir de uma interpretação do Código Penal, o que é bastante discutível, e o Luiz Greco tem um artigo sobre isso, se diz que foi aplicada a teoria limitada da culpabilidade no Brasil. Por quê? Porque a ideia é de que se o erro sobre discriminante putativa incide sobre o pressuposto fático, sobre a realidade, é erro de tipo. Uhum. Se ele incide sobre a existência da excludente ou sobre os limites da excludente, eu tenho erro de proibição. Só um adendo também, que também é importante. Claro, claro. A doutrina fala em erro de proibição fático para essa situação, e a gente não pode esquecer do erro de proibição normativo, que é aquela normal, que é uma dirimente, que afasta aí a culpabilidade. Exato. Aí nessa eles falam fático ou indireto. E no erro de proibição normal eles chamam de direto. Aquelas situações horrorosas só servem para cair em prova que não tem menor, né? Mas enfim, eles falam, a gente tem que repetir. E aí, o que acontece? Não, essa função é essa, ainda que seja tosco. O fato é, quando a gente fala desse erro de proibição que pode decorrer da teoria limitada da culpabilidade, a gente tem aquele exemplo do sujeito que acha que pode lavar a honra com sangue, né? Ele encontra a mulher com outro e acha que existe legítima defesa da honra. Aí, exato, porque eu já ouvi isso na legislação penal anteriormente. E aí a ideia é de que o sujeito ele pode, ele está em erro, mas é um erro sobre a existência da excludente. Aí seria um erro de proibição, que é o de proibição indireto. Mas se o erro é sobre o plano fático, aí eu teria o erro sobre discriminante putativa. Essa é a teoria limitada da culpabilidade, que é a que se adota majoritariamente no Brasil. Já a teoria extremada da culpabilidade, ela vai dizer, olha, não. Tudo, na verdade, que incide aqui, qualquer erro sobre excludente da licitude é erro de proibição. Ou seja, ela joga tudo para a culpabilidade. E aí nós temos discussão sobre isso. O próprio Huxin discute isso e há problemas relacionados a isso, né? O primeiro problema é o seguinte, vejam.
Quando você fala dessas teorias, quando você fala da teoria extremada da culpabilidade, qual que é a grande crítica? Ela está tratando de forma igual duas situações que são diferentes. Por quê? Se tudo tá... como é que eu posso colocar na culpabilidade algo que diz respeito à realidade fática? Eu estou jogando tudo para a culpabilidade? Posso fazer isso? Comunicativamente isso é igual? Será que é adequado? Essa será a principal crítica à teoria extremada da culpabilidade. Mas o problema é que a teoria limitada da culpabilidade tem uma crítica muito forte. Qual que é? Eu lembro uma vez, quando era monitor do Gustavo na PUC, eu coloquei essa. Eu perguntei isso na prova, o Gustavo tirou a questão. Eu falei, não deixou fazer. A questão era exatamente essa. Qual a crítica que pode ser feita à teoria limitada da culpabilidade? Ele falou, não, tira essa questão, porque ninguém vai saber responder. Eu falei, que triste, aí tira a questão. Mas é bem legal isso. Mas foi falado em aula. Né, que foi falado. Aqui, para reproduzir isso aí, escrito no terceiro ano da faculdade, é um nível de profundidade realmente complicado. É uma questão que pode cair em mestrado, por exemplo. Uma prova de mestrado, tranquilamente. Pois bem, qual que é a crítica? Veja, no exemplo que eu dei do cara do túnel, olha como a teoria aí a teoria se enrosca toda para explicar isso. O cara vai lá, põe a mão no bolso, eu atiro nele achando que eu estou em legítima defesa. Mas eu não estou. Veja, a teoria limitada da culpabilidade vai dizer que essa minha conduta não tem dolo. Porque ela trata essa minha conduta como um erro de tipo. Essencial. Se não há dolo, e aí, claro, eu vou discutir se é justificável ou não, você sabe, né? Eu vou discutir se essa teoria exata é excusável ou inexcusável, evitável ou inevitável, mas, independente disso, qual que é o problema? Se não há dolo, e se não houver culpa também, a minha conduta foi atípica. Eu agi em legítima defesa putativa e minha conduta foi atípica, porque não há dolo, porque ela é tratada como um erro essencial sobre a discriminante. Qual que é o problema? O cara que tá lá, que tá vendo eu atirar nele e que não ia atirar em mim, como é que ele vai atuar em legítima defesa se a minha conduta é justa? Se a minha conduta é atípica? Porque a legítima defesa pressupõe uma agressão a uma conduta injusta. Se a minha conduta é atípica, ela não é injusta. Então, pela teoria, ele não poderia atuar em legítima defesa. O problema é que aí a doutrina faz uma gambiarra. Não, mas a minha conduta é objetivamente injusta. Aí a doutrina começa a fazer umas gambiarras para encaixar a teoria, mas eu acho que não encaixa. Tem que forçar demais a barra. E o outro problema da teoria limitada da culpabilidade é que ela obriga você a criar uma coisa que é horrorosa, que é a tal da culpa imprópria. Que não é uma culpa. É um dolo travestido de culpa. Aliás, pelo contrário, é uma culpa, é um dolo travestido de culpa, é isso mesmo. Por quê? Quando você fala do erro sob discriminante putativa, o agente não atua com dolo. Beleza. Aí eu vou ter que ver se o erro é excusável ou inexcusável. Se o erro for inexcusável ou evitável, ele vai responder a título culposo, se houver, claro, previsão da modalidade culposa. Só que essa culpa é chamada de culpa imprópria. Porque, na verdade, ele tinha dolo, ele atirou para matar, em legítima defesa, mas com dolo de homicídio. Só um detalhe. Tem uma outra terminologia que eu acho até mais interessante que culpa imprópria, que é a culpa por ficção jurídica. Porque não deixa de ser uma ficção, né? Você está criando uma situação de dolo e está dando aí uma roupagem de culpa. Isso. É um dolo travestido de culpa. E é uma culpa tão maluca que ela admite tentativa. É a única culpa que admite tentativa. Então percebe a gambiarra que você tem que fazer para encaixar essa teoria? Quanto malabarismo jurídico. Então a teoria nunca vai ser perfeita, mas você tem que ver qual teoria que gera mais problema. E me parece que nesse ponto as críticas à teoria limitada são fortíssimas. Então eu não sei se ela se sustenta se a gente fizer uma análise mais séria. Então, mas de todo modo, para fins aí eu brinco, né, direito penal for kids, a gente diz que o erro sob discriminante putativa ele tem relação aí tem relação com o erro de tipo para o Código Penal, isso é o que os mais vão falar, mas a discussão não é tão simples assim como a gente viu. E aí depois a gente entra no erro de tipo acidental. E aí a doutrina não conceitua erro de tipo acidental. Pode ver, ninguém fala o que é isso.
Aí eu penso que erro de tipo acidental, isso é o que penso. Porque eu tenho que conceituar esse troço, ninguém conceitua isso. Como é que eu vou falar em aula? Eu não posso falar que erro de tipo acidental é aquele que não é essencial. Isso não é conceito. Então eu falei, não, erro de tipo acidental é aquele que incide sobre a qualidade da elementar. E não sobre a elementar em si. Porque se a qualidade não é sobre a essência dela. Então, por exemplo, um exemplo lá, o erro em ré, erro sobre a coisa. Eu quero subtrair um saco de feijão, subtrair um saco de farinha. Eu queria subtrair coisa ali a móvel e subtrair coisa ali a móvel. Eu errei sobre a qualidade do que eu queria subtrair. Então, a priori, nessa hipótese, Eu gosto não vai muito. haver. Diga. Eu gosto muito do Bacigalupo, né? Bacigalupo, que foi ministro da Suprema Corte, né? No caso, enfim, da Espanha. Tem um livro essencial, né? Sobre erro de tipo, erro de predição. Ele fala, né? Que o erro de tipo essencial, se o sujeito ele soubesse aquilo que ele estava fazendo, ele obstaria o seu comportamento, ou seja, ele para. Enquanto no erro de tipo acidental, se ele tivesse essa ciência, ele corrigiria a sua conduta, né? E, obviamente, ele perseguiria o intento deletério, né? Que é aquilo que ele buscava desde o início. Então, eu acho que essa distinção trazida pelo Bacigalupo é bastante interessante também. Sim, porque é um critério normativo. É um critério normativo para diferenciar. É um critério que foge do mero critério linguístico de ser acidental essencial. Ele faz uma outra abordagem para diferenciar. É uma outra forma de diferenciar. E aí, nesse erro, a gente não tem repercussão maior no dolo, porque ele conhece as elementares. Ele errou sobre a qualidade da elementar, mas ele conhece a elementar. E aí, com relação a esse erro, a gente tem alguns probleminhas também. Aliás, acho que aí que a coisa começa a ficar complicada mesmo. Né? São temas pouco e mal estudados na doutrina. Aquela coisa do manual, não fala, tu não repete, ninguém pensa de verdade. E um Aliás, adendo. O erro acidental é aquele que possui maior incidência nos certames, né? Tanto de OAB e até mesmo de concursos públicos. Exato. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que acho que umas 3 vezes que eu me lembro na OAB. É aquela coisa, porque a gente, na verdade, hoje em dia são raras as doutrinas, né? A gente tem reproduções de manuais, mas doutrina, que o cara que pensa, tal, hoje em dia está cada vez mais difícil. Pois bem, então, quando a gente fala aqui no erro acidental, a gente tem aquela primeira categoria, tem o erro em ré, erro sobre a coisa, mas eu vou focar aqui, primeiro, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que tem lá um dispositivo tranquilo que diz, né? Você vai considerar a qualidade daquele agente que a pessoa queria acertar e não quem ele acertou efetivamente. Qual é o problema? Se o sujeito, então, quer matar lá, aquele exemplo clássico, né? O presidente da República, por razões políticas, etc., vai ser crime lá da Lei de Segurança Nacional e não vai ser homicídio. Então, se ele quer acertar, matar o presidente e erra e mata uma pessoa, ele responde por crime da Lei de Segurança Nacional, como se ele tivesse matado o presidente. Qual que é o problema? Eu estou punindo a gente pela vontade, que é a tal da teoria da equivalência. Será que essa teoria faz sentido? E o STJ já entendeu que essa teoria ela não vale para fins de competência, por exemplo, para conexão e tal. Mas é uma situação um pouco complicada, eu não lembro agora, mas eu peguei um caso envolvendo isso, muito, muito complicado atualmente no gabinete, que era um caso que colocava a teoria em xeque. Eu vou ver se eu lembro o caso até o final, porque é um caso muito complicado, porque era um caso que se mostrava como é absurda a aplicação da teoria. De modo que era um caso mais ou menos era um caso de erro sobre a pessoa, aberra suíços, não lembro, então ele queria acertar uma pessoa, estava outra, eu vou diferenciar as hipóteses. Só trazer uma ponderação, né? Porque muitos alunos, de repente, eles não sabem a distinção de erro, né, sobre o objeto, erro sobre a pessoa e aberratio ictus. O erro, exato, né, sobre o objeto, ele recai na coisa material e a coisa material é um objeto, propriamente dito, né, um bem. Lembrando-se sempre que nessa situação ele responde por aquilo que ele subtraiu. Então, vamos supor, aquilo, obviamente, né? O sujeito, ele entra numa loja, ele quer furtar, de repente, uma joia, ele pega uma bijuteria. Ele vai responder pela bijuteria, que foi aquilo que, de fato, ele se apoderou. Lembrando que nessa situação, né, como o direito trabalha de maneira objetiva, aí deveria, no caso, de repente, até mesmo um princípio da insignificância. Em contrapartida, quando a gente fala sobre o erro na pessoa, ele também recai no objeto material, só que esse objeto material, ele é um indivíduo, né? E aqui, diferentemente no erro sobre objeto,
a gente não pode esquecer que ele vai responder pela vítima virtual, aquele que ele pretendia, na verdade, enfim, né, realizar determinado comportamento típico. Inclusive, eu lembro de um concurso público que foi perquirido um exame oral, né? Eu achei interessante, por isso que até eu lembro bem. Ele falou assim: olha, o sujeito está respondendo por um parricídio, né, consumado. É possível que o pai dele se faça presente no plenário do júri? Daí o sujeito fala assim: pô, mas parricídio consumado, então, né? O pai a criatura já vai conhecer o criador, já foi ver grama ser por baixo, né? Vestiu o paletó de madeira. Ele respondeu: claro que não. E daí a situação era justamente isso que ele queria, porque você responde pela vítima virtual, a vítima pretendida. Então, sim, né? Dentro dessa hipótese, nessa particularidade em concreto, seria possível. Né? Mas é só para falar os alunos que, de repente, muitas vezes acabam confundindo. Né? E isso gera situações práticas, teratológicas, às vezes. Né? Uhum. O que é bastante complicado. Com relação à competência, como eu falei, não interfere, tem até julgado do STJ sobre isso, a gente até já fez um simulado da OAB sobre isso, pessoal, uma questão até que o PH pegou. Mas, enfim. Então, pessoal, veja, quando a gente fala aqui do erro sobre a pessoa, no erro sobre a pessoa está previsto no código lá, a consequência. No erro sobre a coisa não está. Então, a gente poderia sustentar tanto a teoria da equivalência como a teoria da concretude. Uhum. O problema é que eu tenho dois argumentos. Eu posso usar um argumento de aplicar aquilo que for mais benéfico para o réu. E aí, pouco importa. Eu vou aplicar aquilo que é mais benéfico. Ou eu posso usar um argumento de teoria da norma. Dizendo, bom, ele vai responder por aquilo que efetivamente se encaixa no tipo penal. Ou por aquilo que ele efetivamente queria. Então eu posso usar diversos argumentos. E aqui tem discussão porque o código a priori não adota uma teoria sobre a coisa. Ele não se refere a isso, apesar, claro, e também não é tão simples falar em analogia, porque essa analogia tem que ser necessariamente sim Bonaparte, senão não é possível. Então, é bem interessante. Agora, um ponto interessante é a diferença. E aí eu percebo que tem muito erro, né? É muito equívoco entre, porque o código aí se atrapalhou, na verdade, entre o erro sobre a pessoa e o aberratio ictus. Porque a consequência é a mesma. Uhum. Você quer matar A, você quer matar B. Responde como se tivesse matado A. Aí o aluno fala, tá, qual é a diferença então? Falei, bom, primeiro, se eu tenho dois institutos em dois artigos diferentes, eles têm que ser diferentes. Né? Não faria sentido ser uma coisa meio esquizofrênica eu dar nomes diferentes para coisas iguais. Isso não faz sentido até sob o aspecto epistemológico. Porra, mas aí que o código não ajuda. Porque código, se você olha a topografia, um está no artigo 20, parágrafo 3º. E outro no 73, né? 73? Porra, caramba, uma coisa errada. Na parte de concurso de crimes, você fala, tem alguma coisa errada. Então, a parte topográfica do código já diz muita coisa. E aí não está errado, não. O que é que está mesmo nesses artigos? Por quê? O problema foi o nome que o código deu. O código resolveu chamar esse troço de erro na execução. E aí o código fez uma lambança tremenda. Por quê? Porque no erro sobre a pessoa, eu tenho realmente um erro. Eu tenho uma falsa percepção da realidade. No erro na execução, eu não tenho erro. Aberratio ictus, que é o termo em latim, quem me ensinou isso, inclusive, e eu nunca esqueci, foi o professor Hermínio, Max Porto. Eu era orientando do Hermínio de iniciação científica e depois de TCC. Aí ele faleceu, o Gustavo encampou meu TCC, passou a me orientar. Mas eu estava na casa dele no domingo e ele pegou o dicionário de latim e falou assim para mim, ó, já que tinha uns 80, ele falou assim, ó, aberratio ictus não é erro. Aberratio é aberrante, desvio. Ictus é golpe. A tradução correta é desvio do golpe. Então, o que acontece no aberratio ictus não é um erro. O cara não se confunde. No erro sobre a pessoa, ele não sabe quem é A, ele não sabe quem é ele até sabe quem é A e B, mas ele se confunde. Ele confunde as pessoas e atinge pessoa diversa porque ele se confunde. Falsa percepção da realidade. Erro. No aberratio ictus não tem erro. O código não deveria chamar isso de erro. É um desvio do golpe. Eu miro no A, mas eu sou ruim de pontaria, acerto B. Ou, como eu já peguei processo no gabinete, o projétil ricocheteia e acerto B. Uhum. Ou B na hora levanta na frente do A e é atingido. Então eu sei quem é A, eu sei quem é B, eu não me confundo. Mas por um desvio na execução, eu atingo pessoa diversa. A consequência é a mesma, mas são institutos diferentes. E já caiu em prova, aí o cara tem que saber diferenciar. Porque ainda que a consequência seja a mesma, ele pergunta, o que aconteceu aqui? Erro sobre a pessoa ou aberratio ictus? Pronto, você vai se enrolar se você não souber diferenciar. Por quê? Porque não é erro. O código chamou de erro, mas foi um equívoco do código. Né? Então,
Essa questão também, essa diferença também é algo bastante interessante. E só um E adendo, aí, né? claro. Um adendo que muitas vezes as pessoas também acabam perquirindo, indagando, qual que é a distinção, né? Do aberratio ictus, que é o desvio de golpe que você trouxe, que está no 73, com o instituto, né, que a gente chama de aberratio criminis, que não sei se você Isso. ia pontuar, que está no Vou artigo comentar agora, isso 74. mesmo. Isso, Então isso. vamos Isso. nessa. É. Não, tanto que, na verdade, quando eu falo do aberratio, quando eu falo na minha aula de aberratio ictus e criminis, eu falo depois de tudo. Por quê? Para falar para nós, a gente está falando agora de outro instituto. A gente está falando de outra coisa. Isso aqui não é erro, tá? As pessoas colocam isso dentro do acidental, mas está errado, não é erro. Você analisa erro, depois você vai para o 7374. Quase ninguém faz isso, mas é o certo, porque não é erro. Ah, para fins didáticos. Para fins didáticos, você colocar no lugar errado, não tem essa didática. Né? É uma didática que erra para ser didática. Isso não é didática. Você está ensinando errado. Isso não é didático. Né? Pois bem, então, aberratio criminis, como você bem falou. Veja, no aberratio ictus, eu tenho pessoa a pessoa. Tenho objetos materiais necessariamente pessoa a pessoa. Eu posso até ter o resultado múltiplo, eu posso até acertar as duas pessoas, mas a gente não falou disso, por uma razão de fazer um corte epistemológico aqui, mas também é possível aí, né? Pode E falar, só pode lembrando, falar. nessa situação você atinge as duas pessoas, né? A pessoa diversa da pretendida e a pessoa pretendida, que pode acontecer, né? O exemplo que eu dou até na época aí de Chicago, década de 20, a época que os gangsters entravam nos locais, né, e fuzilavam, então atingiu a pessoa que queria e atingiu uma pessoa diversa. Responde aí pelo concurso do artigo 70, né? Ou seja, então vai... mas tudo bem, pode continuar aí. Exato, concurso formal e provavelmente vai haver desígnios autônomos, tal. Então você tem que somar as penas, desígnios autônomos que os tribunais ignoram, talvez porque eles esqueceram de estudar essa parte depois. Então eles só aplicam a exasperação, mas não, eu falo porque eu trabalho no tribunal há 7 anos e eles esquecem que existe desígnio autônomo. Mas enfim, não é o tema de hoje. Então, resultado diverso do pretendido. Aqui eu tenho uma relação pessoa-coisa ou coisa-pessoa. Então eu quero matar alguém, erro, acerto uma vidraça, ou quero atingir a vidraça, erro e atinge uma pessoa. Aí os manuais vão brincar com essas hipóteses. De modo que aqui, quando a gente fala isso, eu tenho aquelas hipóteses básicas das quais eu tenho que tratar, né? Então a primeira hipótese, 4, eu quero danificar uma coisa, e aí eu erro e mato uma pessoa por descuido. Eu jogo uma pedra para quebrar uma vidraça, a pedra cai na cabeça da pessoa, mata a pessoa. Eu não queria matar a pessoa, eu só queria danificar a vidraça. Veja, aí essa hipótese é mais interessante, foi a que caiu no AB há pouco tempo. Porque ela é a menos intuitiva, na verdade. Por quê? Porque o cara vai falar, bom, ele queria danificar, dano tentado. Ok. Mas ele não queria matar, mas matou. Homicídio culposo. Ok. Só que não vai ter esse gabarito. Porque o que a doutrina fala? Ele responde somente por homicídio culposo. Perfeito. E não por dano tentado. E a doutrina não explica muito bem por que não responde por dano tentado. Uma coisa meio, assim, meio dignidade da pessoa humana. Sabe aquela coisa solta no ar que ninguém sabe o que é? Fica uma coisa meio espiritualizada, assim. Só o Fernando Galvão que fala. Homicídio culposo que absorve o dano tentado. Na verdade, não é isso. Na verdade, não ele se joga põe o o dano princípio da tentado por uma questão... construção. Exato, mas eu não sei se seria bem o caso de construção. Na verdade, não se põe o dano tentado por uma questão de política criminal. Uhum. Inclusive tem o Zaffaroni fazendo uma crítica aqui, não sei se você vai falar, mas eu acredito que você vai chegar aí, que está nesse caminho. Então eu vou esperar, de repente. Não, pode mandar. Vamos lá, manda ver. Fala. Que o teu exemplo, que é o exemplo que acaba caindo com maior periodicidade. Ocorre, entretanto, que pode acontecer o reverso. E qual que é o reverso, né? A pessoa, por exemplo, queria jogar, enfim, uma pedra em alguém e erradamente, ou seja, culposamente, quebra o vidro. Só que daí você não tem um dano culposo. E daí você entra naquela situação. Pô, mas e aí? Você vai gerar uma anomia? Você não aplicar absolutamente nada, né? Aí você fala, não, você não pode ficar impune. E aí você responde por homicídio doloso tentado. Ou seja, o argumento técnico é esse? Tipo, não pode ficar impune esse o argumento? Você tá num nível de argumentação que você tá empatando com o da Atena quando você entra nesse nível dogmático, entendeu? Porque não é impune, um vai falar que pode. Isso não é argumento técnico. Você pode muito bem sustentar que tem que responder, mas esse argumento, isso não é argumento. Isso é a mesma coisa que falar, eu acho que sim, porque sim. Então esse argumento não é válido. Porque tem que punir por alguma coisa. Tá? Então vamos revogar o artigo 17 do Código Penal. Então, entendeu? Então esse argumento não é técnico, esse é o problema. A justificativa não legitima.
Eu posso até querer justificar, mas não desse jeito. Mas não desse jeito. Né? Ah, porque tem que punir. Não, isso não é. O que isso? É lei e ordem? Não faz sentido. Né? Pois bem, então, outra hipótese, né? Eu quero matar a pessoa e consigo fazer isso, mas acabo danificando a coisa por descuido. Aí eu vou responder só por homicídio doloso consumado, já que o dano culposo não é punido. Eu tenho dano culposo lá na lei dos crimes ambientais, né? Então isso cai, tem que saber. Né? Tem aqueles crimes patéticos, né? O cara senta lá na plantinha de jardim ornamental, danifica culposamente a plantinha. Isso para mim viola absurdamente a intervenção mínima, mas enfim. Já começa que é crime de perigo abstrato, que é um negócio que eu tenho dificuldade de engolir, mas é um mal necessário. Mas a gente tem que racionalizar melhor essa categoria e não tem feito isso. O Silva Sanches explica isso bem no livro Expansão. Pois então, e a última hipótese é: eu quero danificar a coisa, eu consigo danificar, mas eu também acabo matando a pessoa por descuido. Então eu tenho dano consumado doloso e homicídio culposo, e aí, claro, eu vou ter concurso formal, né? Porque numa conduta só eu pratiquei 2 crimes. Como eu tenho dolo e culpa, aí eu tenho concurso formal próprio perfeito, aplico a exasperação. E pronto, lembrando, né, que essa exasperação, como é um dano doloso, um homicídio culposo, a depender, pode acontecer eventualmente de a soma ser mais benéfica para o réu, e você tem que aplicar aquele concurso material benéfico, porque a exasperação nunca pode ser pior que a soma, mais prejudicial que a soma. Então, essa a brincadeirinha aqui, né, do erro sobre do aberratio criminis. Você ia falar do Rasputin. Isso, perfeito. Você pediu para te lembrar. É que a gente tem o erro no nexo causal, que é que você estava pontuando, né? E daí... Isso, do Rasputin. Aliás, aquele cara é bem estranho mesmo, né? Mas... Não, algumas pessoas assistiram Anastácio, o desenho, acho que o Rasputin era uma lenda, né? Mas ele existiu de verdade. Não, ele existiu. Existem lendas sobre ele, mas ele em si não é uma lenda. Então, mas as lendas surgiram em razão da morte dele, né? Porque até a minha é que o cara antes já era meio místico. Então Exato. A morte só reforçou. Né? O cara já era meio... Uma vez, quem fez uma comparação muito sagaz, eu tava no programa do Heródoto Barbeiro, comentando do caso do médico lá, que abusou das pacientes. Tá. E aí ele comparou com o Rasputin. Porque o Rasputin ele era curandeiro. Exato. Ele era, e o Heródoto Barbeiro muito culto, foi professor de história da USP e tal, então ele comparou com o Rasputin. O lance do Rasputin é uma coisa muito louca, então eu vou até começar pelo exemplo dele aqui, porque para ilustrar. Né? Qual é a história básica? Me corrija se eu estiver errado, mas a história é muito louca. Porque, primeiro, o príncipe convidou ele, porque o czarismo já estava meio balançado, já tal, e aí os caras começaram a querer matar ele, não conseguiam matar nunca. Houve outras tentativas de homicídio antes, mas essa daí, do jantar, que é a mais interessante, deram um bolo cheio de cianeto para ele, o cara comeu o bolo inteiro, não morreu. Não morreu. Hoje se descobriu que é porque houve uma reação química, mas na época isso geraria, óbvio que isso vai gerar, gente, se você não consegue comprovar, aquilo é muito estranho, um bolo de cianeto. O álcool que ele tinha ingerido antes cortou o efeito, né, do veneno, exato. Então ele não morreu. Exatamente. Mas exato. É muito louco isso. E aí o cara, depois o cara foi lá, atirou nele. Deu um monte de tiro nele lá, o príncipe. O czar, sei lá. Deu um monte de tiro, bom, agora tá morto. Aí levou o cara pro rio, para jogar o corpo do cara, que acreditava que era o corpo. E aí depois se verificou que ele morreu, e me parece que não foi, não sei nem afogado, foi congelado, mas até na hora que ele estava na água lá, foi meio complicado o processo. Não foi uma morte tão desesperada, não foi isso? Eu não sei se ele morreu congelado ou nem... Não foi nem de afogamento. Não, foi no período de neve, né? Tanto que o pessoal escreve regelado, rio neva, né? Porque jogou no rio neva. E ele acabou morrendo, Sim. né? Eu só não sei se foi por hipotermia mesmo ou de repente por afogamento, mas acho que foi afogamento. Exato. Mas, ou seja, o cara achou que ele estava... Ou seja, ele queria matar. Né? Olha o plano do nexo causal aqui. Só um detalhe. Nexo causal, liame entre conduta e resultado. Queria matar e muito, né? E por queria isso matar de montão, né? Por isso que tem a expressão dolo geral, né? É o dolo geral. Que Exato. Tem essa encrenca que a gente vai chegar aí. Né? E aí, o erro sucessivo, né? Patética. Exato. Também chamado de erro, exato. É o erro sucessivo. Que é o erro sobre o nexo causal em 2 atos, que é exatamente esse caso aí. O lance é o seguinte, o que acontece? Aí o cara virou
Aliás, por amor de Deus, é aquela coisa que os caras falam, por favor, não usem isso em petição, porque isso é horroroso. Ah, a gente agiu com dólar intenso. Gente, isso não faz sentido há uns 100 anos, tá? Né? Esse negócio, que é dólar intenso, é um dolão? Não, não tem dólar intenso. Ele é mais reprovável. Não tem dolo normativo, tá? Não tem graus de dolo, né? Dolinho, dolo, não existe isso, não faz sentido. Ele agiu de maneira mais reprovável, mas não fala em dolo intenso, isso não faz sentido. Pois bem, então, o eu sobre o nexo causal, eu tenho um ponto, uma situação em que a causalidade física se desenvolve de modo diverso daquela prevista pela gente. Eu queria matar com um tiro, mas acabei matando afogado. Eu queria matar afogado, mas o cara morreu quando eu bati a cabeça na pedra no fundo do lago, porque eu joguei lá no fundo. Então, eu quero matar, mas eu quero matar de um modo e ele morre, mas morre de outro. E aí, a forma correta de estudar isso é dividir. Isso nem todo mundo faz. O Roxin faz isso no livro que ele tem sobre nexo causal. Eu sobre o nexo causal em um ato e em 2 atos. Exato. E tem terminologia diferente, né? Porque se for em um ato, a gente fala o erro sobre o nexo causal em sentido estrito, né? Que é justamente isso. E, obviamente, o caso do Rasputin, são essas terminologias que a gente trouxe aí, né? Que é o dolo geral, o erro sucessivo, né? E tudo mais. Exato. Terminologias que eu particularmente abomino. Por alguns aqui, Primeiro, a expressão lato sensu e stricto sensu é anticientífica. O Joris Cirino fala isso. Culpa lato sensu, culpa stricto sensu. Não, são coisas diferentes, eu não posso dar o mesmo nome. E aí eu não posso ficar criando lato sensu, stricto sensu, sui generis. Quando eu vejo essas coisas, eu passo até mal. E o outro problema também é relacionar o erro sucessivo com chamar o erro sobre o nexo causal em 2 atos de dolo geral. Não. O dolo geral é um artifício criado para legitimar o erro em 2 atos. Mas não se confunde com ele. Não é erro sobre nexo causal em 2 atos ou dolo geral. É erro sobre nexo causal em 2 atos. O dolo geral é uma gambiarra criada para legitimar. Ponto. Então, não são sinônimos, entendeu? Estou confundindo aí o instrumento usado com o instituto em si. Mas confundir no sentido de que todo mundo usa essa expressão e não... Tá errado, tá errado. Né? Mas é aquilo que eu falo, a gente não tem doutrina. Ninguém pega e fala, isso tá errado, né? Porque todo mundo tem medo. Então, é aquela coisa do Melinde, né? Não pode criticar. Eu critico. Se ele é ruim, é ruim. Vou falar que é ruim. Eu vou agora ficar fazendo média? Eu não. Eu tenho que... A minha obrigação é passar o certo para o aluno, não é fazer política, né? Tá, mas enfim. E aí, no erro sobre as coisas em um ato, que exemplo clássico, atira o cara no rio para ele se afogar. Ele não morre de afogamento, mas morre porque o crânio dele, a cabeça dele bateu lá, chocou com uma pedra. Aí aqui tem uma mudança na causalidade, surge um problema. O dolo do agente tem que abranger também o nexo causal entre a conduta e o resultado? Aí a gente tem as posições. O Antolizei e a doutrina clássica, e aí dizem que tem homicídio consumado. Que ele vai falar, olha, é indiferente, não importa se o resultado ocorreu de uma forma ou de outra. E aí aqui o Antolizei aplica o dolo geral também para o nexo causal em um ato. Embora a gente esteja mais acostumado a aplicar ele para o nexo causal em 2 atos, aqui ele usa também o dolo geral. Ele fala, não importa a forma como ocorreu. Ele queria matar e matou. E aí já entra naquele debate de dolo geral ou dolo dirigente. Mas o fato é que aqui ele usa o dolo geral. Mas claro que o dolo geral aparece mais no erro sucessivo. Mas aqui também há quem use. Aí o Bettiol, ele coloca, ele pega, ele não joga para o dolo a discussão. Ele faz isso, é uma discussão de nexo causal. Eu vou analisar o nexo causal. Ele distingue a hipótese de uma superveniência de uma nova cadeia causal não prevista. Ele fala, eu tenho que ver se essa nova cadeia causal era prevista ou não. E ele fala, exemplo, o Tício vai lá, aponta um fuzil pro Caio. Aí o Caio começa a se afastar e cai. O desfiladeiro lá atrás e morre em virtude da queda. Aí ele fala, olha, solução que o italiano Bettiol dá. Eu vou ter que analisar como teria se comportado a gente se tivesse previsto o desvio do curso causal. Cá entre nós, uma análise de prova bastante complicada, né? Bem psicologia. O problema de você criar um critério dogmático é como é que você comprova esse critério. Se é um critério que você não consegue comprovar nunca, eu tenho minhas dúvidas se faz sentido. Ele tem que ser empiricamente comprovável. Não adianta ele ser um critério bonitinho que você não consegue provar nunca. Como teria se comportado a gente? Meu Deus do céu, como é que você prova isso? Mas isso é uma matéria de prova. Não. Você tem que criar um modelo dogmático que possa ser apto a ser provado. Senão ele não serve para nada. Então não é, isso é matéria de prova. Não. Isso é de direito material. Por quê?
O conceito que eu crio do instituto vai me obrigar, vai fixar e delimitar o meu objeto de prova. Se eu crio um conceito de algo que não tem como provar, tem que mudar esse conceito também. Ele tem que ser funcional. Uhum. Né? Até porque a gente coloca a penal processo como se fossem categorias estanques, e não são. A instrumentalidade é recíproca. Pois bem, então, o Assis Toledo, ele já usa a posição do Antolizei, e aí ele só usa uma expressão que depois o Roxin vai usar, ele fala que tem que se analisar se o desvio causal, ele só faz uma análise diferente, ele fala que tem que se analisar se o desvio causal é ou não essencial. Se o desvio causal não é essencial, ele responde pelo resultado. Porque o dolo está voltado a lançar a pessoa no rio. Se depois ela vai morrer afogada, porque ela vai bater a cabeça, isso não é essencial. Agora é diferente. Eu pego, jogo a pessoa da ponte, para ela morrer afogada no rio. No meio do caminho, um sniper vai lá e mata a pessoa. Enquanto ela está caindo no rio, uma pessoa muito querida, né? Então, veja, aí o desvio parece que é essencial. Porque olha a distância da quebra da causalidade que aconteceu. Então percebam que é uma situação bastante... Aí eu já tenho um critério que me parece mais interessante. Você fala, mas vai ter imprecisão. Gente, é uma ciência social aplicada. Não vai ter resposta correta. E você sempre vai ter os hard cases e os casos difíceis. Isso é inerente. Se você tiver crise existencial cada vez que você não souber a resposta de um caso difícil, nenhuma teoria vai servir. Porque isso é inerente a uma ciência social aplicada. Pois bem, isso sobre o erro, isso no erro sobre um ato, que não é o mais difícil. O pior é o outro, que é o erro sobre dois atos. Isso é mais complicado, na minha opinião. Esse é que o dolo geral realmente entra com mais força. Embora quem use ele de um ato, mas é aqui que ele entra. Que o sujeito dá golpe, que é o tal do erro sucessivo, né? O sujeito dá golpe em outro para matá-lo, aí o cara desmaia, exemplo do Rasputin, né? Acha que tá morto, joga no rio, a pessoa morre afogada. Qual a solução? E aí a gente tem várias soluções possíveis. A primeira é aquela clássica no sentido de que todo mundo sabe, a primeira que todo mundo aprende, a mais trivial, dolo geral, ele vai responder por homicídio doloso consumado. O dolo não precisa abarcar os meios. Basta, ele queria matar, ele matou, ponto. Existe... Claro que isso é complicado, porque se você abre demais esse dolo geral, você pode descambar para uma responsabilidade penal objetiva. Né? Porque se você abre muito, você acaba abarcando algo que era imprevisível. Daí a ideia de erro essencial ou não essencial, porque a classificação de essencial ou não essencial do Assis Toledo e depois que o Roxin melhorou, ela é boa porque ela afasta uma ideia de imprevisibilidade. Ela serve como um filtro de imputação para evitar uma responsabilidade penal objetiva. Então é bem interessante aí essa ideia. Bom, aí uma segunda posição vai falar, bom, eu tenho tentativa de homicídio no primeiro ato e homicídio culposo no segundo ato. O que não me faz sentido, porque como é que eu tenho um homicídio doloso, uma tentativa no primeiro, homicídio culposo em relação ao mesmo objeto material? Não vou nem falar de bis in idem, porque não é a mesma conduta, são condutas diversas, mas isso só é estranho para mim. Isso só é estranho. De modo que Roxin fala, aí que o Roxin entra, né, fala, não dá para aplicar o dolo geral. Não dá. Porque eu não posso dizer porque qual que é o problema aqui? Porque é o seguinte, ó. Eu atirei no cara. Queria matar lá atrás. Quando eu joguei ele no rio, e eu achei que ele estivesse morto, eu joguei ele no rio para ocultar o cadáver. O meu dolo não era de homicídio mais, ele não tinha dolo de homicídio. E ele morreu pelo afogamento, só que não tinha mais ânimos necandi. Aí o Roxin fala, quando eu uso dolo geral, eu estou estendendo esse dolo para uma situação posterior onde ele não existia. Não é nem uma presunção de dolo, é uma extensão indevida do dolo. Porque lá ele não adianta. Ele não tinha animus necandi. Não dá para falar que tinha, ele não tinha. Você pode justificar de outro jeito, mas você não pode falar que ele tinha animus necandi no final, porque não tinha. Ele queria ocultar o cadáver, não queria matar. Pardal, só um comentário, né? Na verdade, dois. Claro. Primeiro, que você pediu para me avisar quando fosse 6h50. A gente já Sim, passou eu tô vendo, eu sei. Eu sei. A gente passou 4 minutos. Porque aproveitando, quem está assistindo a live, na sequência tem uma outra live do Pardal. Então já aproveito, já faço convite, né? E a gente já faz aí uma rede de lives em penal. Exato, é uma overdose. E aí, Roxin, depois disso, aí ele trabalha com a ideia de desvio não essencial. Ele fala, ó,
O desvio, se o desvio for essencial, né? Aí dá o exemplo lá do cara que carrega a vítima, tira por morta no automóvel para enterrar, mas ela perde a vida num acidente no caminho, esse desvio é essencial, aí ele responde só pela tentativa. Aí o Roxin fala, se o desvio não for essencial, aí sim ele pode responder pelo resultado consumado. Então, pelo resultado, né, pela forma consumada. Então são essas as variantes. Notem que esse tema do erro sobre nexo causal é um tema que eu estou simplificando ao máximo, mas é um tema bastante pesado, bastante complicado. Tem até aquela hipótese também que eu vou deixar só, eu não vou dar a resposta, mas eu vou deixar para as pessoas pensarem e pesquisarem, que aí eu acho que é aquela coisa que é o creme de la creme, que é o mais, que é a chamada intenção de matar revisada. Essa é legal. Perfeito. Que é o seguinte, quero matar o B. Diga. Não. E só para você deixar já esse creme da creme, e a gente também dar um tapa final nos erros, tem um erro provocado por terceiro, que a gente não pode esquecer, né? Sim. Que até tem tem a situação do Brandon Lee, que ficou bastante famosa, né? O filho do Bruce Lee, ou até mesmo um filme no México que chama A Vingança do Escorpião, onde colocaram uma bala real ao invés de ser bala de festim. E daí, o que acontece nessa situação, né? Lembrando-se sempre que quem provocou o ato, né? Obviamente, quem trocou a bala, se ele atuou de forma dolosa, responde por dolo. Se ele atuou de maneira culposa, responde a título de culpa. E quem realizou o disparo, na verdade, não responde por absolutamente nada, porque, enfim, né? Não teria elemento subjetivo. É só para... Sim, só para falar dessa hipótese também, para não haver... E aí, nessa hipótese de intenção de matar revisada, o A quer matar B e age para isso. Mas ele se arrepende quando vê a vítima inconsciente e tenta reanimar a vítima. Mas os seus esforços são infrutíferos. E aí ele fala, poxa, não consegui salvar a vítima. Fala, bom, já que eu não consegui salvar, eu vou enterrar. Só que o problema, ela não estava morta, ela só estava desmaiada. Ele mata na hora que ele enterra. Veja que é um pouco diferente da hipótese do erro sobre nexo causal em dois atos. Porque no erro sobre nexo causal, ele não desistiu. Não houve uma mudança na intenção de matar. No sentido de ele ter voltado atrás. Aqui houve uma mudança, ele voltou atrás, mas ele achou que foi infrutífero e ele tomou uma nova conduta e aí acabou matando. No erro sucessivo, ele não volta atrás. Ele pratica uma nova conduta, mas não voltou atrás. Aqui ele volta. Será que isso vai gerar alguma repercussão? Não vou responder. Pensem, estudem aí. É só para debater, para a gente ter. Tem soluções possíveis, mas eu não vou tratar delas aqui. É só para lançar a questão, para a gente brincar sobre o tema, porque é um tema interessante também, porque o estudo se faz na pesquisa. Então, qual que é a resposta? Se virem, descubram aí e debatam depois comigo ou com o professor aí. Não tem problema. E Pardal, mas é isso. Queria agradecer você de todo o coração, viu, imensamente, por você, né, ceder uma hora do seu tempo, que é tão corrido, precioso aí, para estar falando com o pessoal aqui de Taubaté, da região, Pinda, São José, Caçapava. Então, muito obrigado, viu? Foi muito bacana estar com você hoje, trabalhando justamente acerca de um tema tão importante e relevante aí para o direito, viu? Perfeito, eu que agradeço pela oportunidade, foi muito produtivo, é um tema que eu gosto bastante, é um tema bem legal, eu espero ter ajudado aí. Caso tenham dúvidas depois, podem mandar por direct, eu respondo, o professor Gentil também, então estamos à disposição. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, foi uma honra dividir, né, o debate aí com uma pessoa preparada, como você, nota-se visivelmente pelos comentários, que estuda, que sabe o que está falando. Então isso é muito legal, brilhanta ainda mais. Muito obrigado, de verdade. Viu? Eu que agradeço, meu amigo. Forte abraço, viu? Valeu. Tchau. Tchau.